Olá, estamos de volta com o programa Ciência e Consciência e você hoje está com Wagner Alegrete, você já conhece de outras entrevistas, e estamos aqui para falar de ética e cosmoética, então diferenças e o que é isso. Então, Wagner, seja muito bem-vindo, acho que dispensa aí apresentações, você já é velho conhecido. Obrigado pela oportunidade, sim, é um prazer estar aqui. Inclusive, gosto muito quando você senta na cadeira do entrevistador. Acho que fica bacana isso. Tem que ser polivalente também, não é isso? Até nisso. Até nisso. Então, Wagner, como é que a gente vai iniciar esse tema? Você gostaria de falar o que é cosmoética ou como você entende a cosmoética? Sim. Acho que é interessante dizer, Tom, que cosmoética, pelo menos aí, né, a construção da palavra, cosmo, do cosmo, quer dizer, do universo, dando a ideia de algo mais amplo, mais universal, e ética, esse campo, né, do estudo humano, da própria filosofia, que estuda certos padrões do certo, do errado, comportamento, como é que nós deveríamos nos comportar aqui nesta vida. Esse termo cosmo tenta justamente transcender a ideia de que ética, normalmente, ela é mais ou menos restrita a um grupo humano, a uma cultura, a um país, ou até um momento histórico. Quer dizer, hoje nós temos certos sentidos ou espíritos de ética diferentes do que se tinha há 1000 anos ou 2000 anos, e assim por diante. Então, quando nós falamos em cosmo, não queremos dizer só como é que seria a ética mais geral do planeta ou de outros planetas, mas também a ética que seria mais válida para todas as dimensões. Já que nós vemos, por exemplo, que num grupo, vamos supor, muçulmano, islâmico, ética teria certas características. Num grupo mais cristão, como muitas vezes predomina aqui no Ocidente, teria certas características. Muitas vezes nos perguntamos quem está certo e quem está errado nisso. Sim. A grande questão, e que já existiram grandes guerras e pequenas guerras baseadas nisso. Então, se nós pensamos que com projeções, com outras manifestações mais amplas da consciência, nós podemos captar, estar e até manifestar-nos em outras dimensões, o que é certo e o que é errado nessas outras dimensões. Agora, acho interessante até que as pessoas pensem melhor, por exemplo, o que é moral, o que é ética, porque às vezes as pessoas escutam muito isso por aí e não sabem. Então, por exemplo, Tom, você que é da área justamente do direito, sim, não é isso? Das leis, você é muito mais entendido nisso, na verdade, do que eu. O que é moral? Quer dizer, o que as pessoas têm numa definição mais de dicionário acadêmico? O que é moral? Então, eu acho até interessante esse tema no sentido jurídico. A ética estaria ligada muito ao costume daquela região. E isso sempre entendi que é muito pobre. Você vincular a ética ao costume. Porque a gente respeita tradições e tudo, mas nem sempre a tradição está correta. A tradição pode estar enganada. A tradição ela pode ser boa e assistencial, aí dando a minha opinião pessoal sobre o assunto, para um contexto. Então, naquele contexto, ela está correta. Essa mesma tradição, em outro contexto, ela vai ser não assistencial. Então, isso mexe muito com as minhas bases pessoais do que é ética. Claro. Vamos dizer assim, da moral, da minha moral interna. Quer dizer, isso mostra justamente que ela não é universalista, não é isso? Que ela é Esse é o ponto, ela é frágil. Se ela depende de um contexto, se ela depende de um costume, de uma sociedade, de um padrão social. Então, veja, o padrão. Quando a gente sai do padrão, e aí? A gente pode sair para pior ou para melhor. Ou que eu digo muitas vezes nos cursos, né, tem um curso de cosmoética justamente sobre isso, é que o desenvolvimento tecnológico, científico, está todo dia colocando a moral e a ética humana em xeque. Às vezes xeque-mate, não é isso? Porque nós temos a nossa sociedade baseada em milhares de anos, onde a nossa manifestação mudou muito pouco. Então, os preceitos de ética ou de moral ficaram mais ou menos estáveis, até que, de repente, nós começamos a ter bebê de proveta, nós começamos a ter clonagem, começamos a ter a privacidade nossa sendo ameaçada pela tecnologia. Então, o que acontece muitas vezes com a moral e com a ética é que nós temos padrões, às vezes, tão rígidos que a, vamos dizer, atualização destas éticas e morais, na verdade, fica muito difícil. Porque o desenvolvimento tecnológico e científico é muito rápido, de uma hora para outra. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande para mudar e se adaptar. Então, veja, se isso acontece com desenvolvimentos tecnológicos como o bebê de proveta, imagina uma projeção consciente onde nós transcendemos até mesmo a tecnologia e transcendemos até mesmo esses desenvolvimentos científicos. Como é que fica a pessoa quando ela vai para outra dimensão e vê, presencia ou às vezes até participa de fatos e de
situações e que ela não sabe o que fazer. Um exemplo muito prático, que não é tão distante de muitas das nossas projeções. Muitas vezes em projeções, saímos e os amparadores pedem a nossa ajuda para irmos até um hospital, porque a nossa energia vai ser usada para facilitar a eutanásia. A dessoma, a eutanásia extrafísica de alguém. E nós pensamos assim, o que eu faço neste caso aqui? Então isso é certo, errado? Então quase sempre nós pensamos justamente nos amparadores, quer dizer, se eles estão fazendo, devem saber o que está fazendo. Mas isso não nos deixa livres completamente dessa questão, o que eu faço? Sim, o conceito morte aí já começou a balançar. Outra coisa, por exemplo, certo, errado fica aí. Em TENEPs, por exemplo, que muita gente deve conhecer, aquela tarefa energética pessoal, então pessoas muitas vezes enviam suas requisições dizendo, eu tenho aqui um parente que está no hospital, daria por favor para você mandar energia para assisti-lo, para ajudá-lo? Mas o que está implícito na grande maioria dos casos? Mande energia para ver se o meu parente não dessoma. Sim. Mas e se for o caso? E se a programação existencial dele já está cumprida? E se realmente chegou num ponto onde continuar a vida é mais sofrimento, já não existe mais nenhuma vantagem evolutiva para ninguém? Quer dizer, nem para o grupo menor, maior ou para a própria pessoa. O que é certo fazer nesse caso? Aí me traz o conceito da isenção. Né? Você coloca a questão de o que melhor aconteça. Exato, né? Então, exato, claro. É uma postura interessante. Agora, uma coisa interessante, quando eu comecei a dar esse curso, eu comecei a ir atrás de todas as definições possíveis de moral e de ética que eu podia encontrar, em dicionários, pela internet. O Google é muito interessante, que você tem uma palavrinha, você pode colocar define, definir, e depois a palavra que você quer, e que em vez do Google te trazer simplesmente páginas onde a palavra aparece, ele te traz as definições, muitas e várias. Então você consegue compilar, às vezes, dezenas, centenas de definições. E no caso que eu vi, por exemplo, de moral, uma definição mais ou menos geral é assim, é o conjunto de regras de conduta, então veja, regra, conduta, tomadas como válidas para um determinado grupo, sociedade, momento histórico. Então, primeiro é regra de conduta, quer dizer, o que é visível, o que as pessoas fazem. Então, ética, muitas vezes não tem nada a ver com o que a pessoa pensa. O que a pessoa pensa não entra na área da ética. No nosso caso, quando nós estudamos Pensene e bioenergia, nós vemos que muita da nossa falta de cosmoética ou acertos de cosmoética, eles estão justamente a nível do que nós pensamos, sentimos, da energia que nós produzimos com aquela característica. Sabe, Wagner, tem até um dito em italiano, eu não sei se a minha pronúncia estará correta, mas é pensare não paga gabella, pensar não paga imposto. Sim. Muita calma nessa hora, porque me parece que do ponto de vista da cosmoética, pensar paga imposto, sim. Sim, exatamente. Tem um custo. Exatamente. As pessoas acham que o pensar não tem uma realidade objetiva. Exato. Não causa nada. Está tudo bem, eu penso o que quiser e está ótimo. E na verdade nós sabemos que não é isso. Em vários casos, a maneira de pensar ou pensar de alguém pode ser muito mais, como eu diria, retumbante, ele pode muito mais afetar o que acontece, muito mais do que um simples ato que alguém pode reverbera. Exato. Outra coisa que é muito importante, que esse é um dos pontos que mais debato nos cursos, quando nós falamos conjunto de regras. Então as pessoas ainda entendem que moral ou ética tem que ser baseado num conjunto de regras, uma coisa muito bem definida, por exemplo, 10 mandamentos. Primeiro, que não é possível nós escrevermos, que a linguagem humana ainda não é o conscienciês, nós não podemos escrever todas as possíveis exceções das regras. Então, por exemplo, os contextos, porque cada caso realmente é um caso, e muitas vezes usamos isso na discussão da cosmoética. Então, por exemplo, um dos mandamentos é não matarás. Claro que eu entendo, obviamente, não quero te dar aqui a força disso, mas quando se fala não matarás, lá não está dizendo exatamente o quê? Porque eu pergunto, nós matamos plantas para sobreviver? Sim. E animais para sobreviver? Mesmo Sim. quem é vegetariano mata plantas. E mesmo quem não mata nem plantas, que pudesse viver só de pílulas, o nosso sistema imunológico está matando o tempo todo. Se nós quisermos ser radicais com não matar, quer dizer, vamos agora tomar algum remédio para que o nosso sistema imunológico não mate nada. Aí nós matamos a nós mesmos. Então o fato é impossível viver sem matar. O custo de estar vivo é matar. Então essa regrinha não matarás, a gente tem que dizer outro ser humano e depende de um caso e vamos ver como é que é. E já não dá para ser mais uma regrinha simples, não é isso? Agora então veja, falamos muitas vezes assim para as crianças, não minta, que mentir é feio. Mas todo adulto sabe que muitas vezes nós evitamos um mal maior com a mentirinha branca. Novamente o contexto. Novamente o contexto. Então,
Quando nós pensamos nesses contextos, nós temos que pensar assim, quais são os princípios que nós usamos no nosso código de ética pessoal? Muita gente usa como princípio assim, o que é vantajoso para mim. Então eu adapto, ajusto a minha ética aqui, quero enfatizar entre aspas, tá certo? Porque o que norteia minhas decisões é o que é melhor para mim. Então, claro, aí todo mundo já sabe o que nós vamos ter nesse contexto. Às vezes as pessoas pensam, não, o que eu vou seguir é o bem da maioria. Mas é importante dizer o seguinte, se nós vamos seguir o bem da maioria, às vezes isto não é o ideal para nós individualmente. Então, quais são as pessoas que realmente pensam? A melhor coisa para a maioria, pode ser a família, pode ser o bairro inteiro, pode ser a cidade, pode ser a humanidade. Quando isso é o certo, mas me tem um custo muito mais alto, para mim individualmente. É pelo menos um custo egóico. Exato. Então, onde você vê... consciencialmente é capaz dele estar tendo um ganho. Esse é um paradoxo que eu quero levantar com você. Claro, claro. Às vezes o custo egóico é mas o custo consciencial, na verdade, não é nem custo. Ele é um bônus consciencial. Claro. Por isso que nós usamos muitas vezes na cosmoética essa ideia do menor dos males. Mas mesmo para isso nós temos que ter muito cuidado. Então existe até um experimento, como eu falo experimento, um experimento de pensamento. Mas é uma situação que se apresenta muitas vezes às pessoas, às vezes até se arranja um montão de pessoas e se coloca essas pessoas todas numa determinada situação para ver o comportamento humano. Então vamos supor assim a seguinte situação. Um trem desgovernado num trilho, está sem controle, ele vem. E esse trem, ele está indo numa direção onde naquele trilho existe um grande grupo de pessoas. Vamos supor 100 pessoas naquele determinado ponto. Se o trem for ali, vai matar 100 pessoas. Mas a pessoa sob experimento aí, ela tem uma alavanca que ela pode acionar, que vai desviar o trem para uma outra bifurcação, e nesse caminho tem uma pessoa só ali distraída que morreria com o trem. Então se pergunta para as pessoas, dado que só pode haver essas duas situações, não existe nenhuma outra alternativa? Quer dizer, ou você deixa o trem seguir em direção das 100 pessoas e vão morrer todas, ou você aciona a alavanca e vai matar uma pessoa só. O que você faria? Eu vou para uma pessoa só, é um mal menor. Perfeito. E se fosse seu filho? Teria que ter a mesma saída, porque o experimento se baseia justamente nisso. Todo mundo fala, claro, o menor dos males é uma pessoa só. Mas quando vai ter um custo? Para nós, ou para o nosso clã, as pessoas mudam seus critérios. Eu acho muito interessante e eu tenho até uma ideia na minha cabeça que é a moral, a ética egocêntrica, depois a gente partiria para uma ética etnocêntrica, focada muito na etnia, coisa e tal, pode ser patológica ou até sadia, de repente. Depois, se a gente evoluir um pouco mais, né, sair da infância evolutiva, iria para uma ética mundiocêntrica e depois a gente vai indo até chegar no universalismo e na coisa toda. Então, me parece que é um caminho aí, gostaria que você comentasse isso aí, mas após o intervalo comercial. Olá, estamos aqui de volta com o programa Ciência e Consciência, neste segundo bloco com o nosso amigo Wagner Alegretti. E eu deixei, né, no bloco anterior uma questão crescendo, né, da ética egocêntrica, etnocêntrica, né, esse vai indo, né, mundiocêntrica, uma expressão aí que a gente coloca no dicionário, não vai existir, mas a gente, né, dá para entender, né, uma ética mundial, e vai indo até chegar no universalismo ou na cosmoética, que seria a expressão bastante usada na conscienciologia. Wagner, como é que você vê essa ascensão ética? Eu vejo isso como um progresso muito natural, muito lógico, como um processo, mesmo resultado do amadurecimento da própria consciência. A tendência nossa, dentro de cada vida, a partir da criança, que é muito egocêntrica, tornando-se um adulto, se vê essa transição do ego, a criança em si, sendo o centro absoluto de tudo e de todos, ela se sente realmente como uma figura central e tudo o resto é um palco, né? Isso é um cenário para ela. E nós vamos amadurecendo, passamos pela adolescência com os grandes choques, não é? Nosso pai assim não é tão perfeito, nossa mãe assim também tem suas limitações, e você começa até certo ponto a se rebelar contra o sistema, e você começa a entender o resto da vida. Agora, vemos isso também no sentido das civilizações em si, do ser humano evoluindo ao longo do tempo. Então, se nós pensarmos em consciências ao longo
longo de várias vidas, vamos ver exatamente isso. Mas o ponto onde nós estamos hoje, talvez não seja nem tanto só do egocêntrico, mas esse do etnocêntrico. Sim. Então vimos muito ainda. Eu vejo da mesma forma. Hoje, o ser humano... o etnocentrismo, exato, ele reina, exato, no planeta. E as pessoas não veem que isso ainda, na verdade, é uma forma de pensar como dos macacos, quer dizer, o clã. É a tribo. Então, seja a minha religião, seja a faculdade que eu fiz ou a minha profissão, todo mundo está defendendo o seu grupinho. E o que é interessante é que as pessoas são muito flexíveis com relação a isso. Exatamente. Depende do interesse da hora. Então nós defendemos os homens contra as mulheres, entende? Ou as mulheres que acham que os homens são piores. Mas daqui a pouco defendemos a nossa religião, a nossa cidade. O Corinthians, não é isso? Que na verdade venceu aí o campeonato. Então as pessoas vão mudando muito de posição. Até que um dia, e claro que isso tem que depender muito do nível de experiências pessoais, é muito difícil exigir essa mudança de visão da pessoa quando ela não tem uma experiência que embase uma visão mais ampla do mundo. Então a projeção da consciência ajuda muito nesse sentido, porque ao transcender a própria vida física, é até mais do que o mundo, ou mundiocêntrico, mais do que o geocêntrico que você O mundo ainda é o meu mundo. Ainda Exato. tem esse meu que Exato. complica a situação. Quer dizer, o país também é o meu país, também complica a situação. Agora veja que mesmo esse mundocêntrico que você dizia, ainda é muito humano. Porque se nós fôssemos falar em mundo mesmo, nosso senso de ética deveria incluir as plantas que estão desaparecendo, os animais que estão se extinguindo e tudo mais. Sim. Ainda é o ser humano ainda como é o ser humano. centro. Mesmo como mundo nós pensamos, é o ser humano que já recobriu esse planeta todo como se fosse um bolor, um fungo que está, não é isso? Matando a fruta terra. E nós temos que pensar, se pensamos em mundo, e os outros animais que não têm a liberdade ou a massa de manobra, o poder de defender a eles próprios como nós temos. Agora, vocês imaginam um dia que, como seria que um dia isso, tudo indica, vai acontecer, que nós tivéssemos o que se chama do first contact, o primeiro contato com uma civilização extraterrestre, inteligente. Pode ser que aconteça daqui 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, eu não sei. Ou já tem acontecido. Ou já tem acontecido, mas digo de uma maneira mais pública, mais Sim. óbvia, completamente Entendi. disseminada. O que não faria para o pensamento das pessoas? E veja, nós estamos até passando uma fase muito interessante agora, porque antigamente só se conhecia a Terra e os planetas aqui do Sistema Solar como os únicos planetas realmente visíveis que se poderia constatar a existência. Hoje nós já sabemos que existem aí mais de, acho que nós temos mais de uma centena, quase 200 de planetas extrasolares, em outros sistemas solares. E isso já se começa a ver que começa a modificar a maneira das pessoas pensarem. Sim. O dia que nós encontrarmos evidência de vida, mesmo que não seja inteligente, bactéria, que seja, em outro planeta, isso já vai fazer com que as pessoas pensem de maneira diferente. E claro, como eu dizia, a projeção transcende inclusive isso, porque em vez de só essa horizontalização na nossa dimensão, expandir na mesma dimensão, nos leva a pensar em outras dimensões. Agora, se eu puder dar um passinho atrás nisso para as pessoas entenderem. Veja que nós falávamos aqui de moral, que é basicamente a parte empírica, como a sociedade realmente se comporta no dia a dia. E as pessoas veem muitas vezes ética como se fosse exatamente a mesma coisa que a moral. E não é. Ética não é, porque ética já é um estudo mais intelectual, acadêmico até, sobre a moral ou as morais. Então, é uma área da filosofia em que realmente se estuda por que existe essa moral ou a outra, como se aplica a ética de cada profissão. Então, você como um advogado, um médico ou um psicólogo tem que seguir a ética, o código de ética de cada profissão. Mas uma coisa que as pessoas se esquecem é que elas acham que ética ou moral vem só da religião ou dos costumes de um povo. E é importante ver que muitas vezes isso não é só uma coisa, vamos dizer, arbitrária ou simplesmente decidida por alguém, assim como simplesmente um efeito aleatório. Sim, isso é muito importante, inclusive para o pessoal do direito, meus colegas do mundo jurídico. A ética não é ditada pelo direito ou pelas leis. Esse é um ponto importante. Muitas vezes a lei, ela representa, ela é um retrato daquele momento, geralmente um momento passado. Ela nunca está atualizada, para começar. Claro. Ela sempre retrata o momento anterior, porque o processo legislativo é muito lento. Então, ela representa uma ética ainda ultrapassada. Claro. Então, esse ponto é importante, por quê? Porque existiria também uma outra divisão, o externo e o interno. Claro. A ética é muito ditada hoje pelo externo.
Sim. Então eu passo aí o abacaxi para você. Agora veja, por exemplo, uma parte desse externo, como ele interage com o interno. Então eu gostaria de dar uma visão aqui, alguns podem até pensar, puxa vida, é a visão de um engenheiro sobre isto, né? Não sou que aquela pessoa que se diria mais abalizada para discutir isso, mas às vezes, como falávamos antes aqui no intervalo, sobre a diversidade que tem que haver nas abordagens todas. Na construção do conhecimento. Exato. Isso que é legal. Então, por exemplo, nós pensamos assim, para nós que somos uma civilização, digo, grupo aqui no Brasil ou no Ocidente, basicamente derivado da cultura europeia, ou até cristã. Então a tendência nossa é de pensar que normalmente o mais ético, ou pelo menos o mais moral, é de nós estarmos com o nosso corpo coberto, pelo menos certas partes. Mas nós pensamos assim, será que isso tem alguma coisa a ver com a ecologia ou com o clima? Porque se nós vivemos muitas vidas ou uma determinada cultura num lugar onde é predominantemente frio, para proteger o corpo, nós temos o corpo coberto a maior parte do tempo. Ou se nós estamos lá nos desertos do Oriente Médio, onde o sol é muito forte, você tem uma tendência a desidratar muito rápido, a tendência também é de ter o corpo coberto a maior parte do tempo. Então, o fato do meio, da temperatura, da umidade relativa do ar ecológico faz com que as pessoas se vistam a maior parte do tempo. Influencia a cultura, que é um aspecto interno. Influencia a cultura e aquilo começa a se tornar o quê? O que se espera das pessoas. Agora vamos pensar nos índios da Amazônia. Um lugar normalmente extremamente quente, extremamente úmido e normalmente que oferece pelo menos uma cobertura vegetal das plantas, das árvores e tal. Então o que é mais biologicamente, fisiologicamente correto para eles é andar nus. Porque se você transpira, aquilo evapora o mais rápido possível, não há outra forma da pessoa estar completamente coberta todo o tempo. Então, quer dizer, para eles estarem nus, expostos para os outros, completamente ou 99% do tempo, é natural e normal. Então, se nós formos pensar o que é correto, o que é certo, nós vamos pensar, será que isso depende então da ecologia, do lugar onde a pessoa nasceu? Outra coisa, por exemplo, tem várias religiões, e evitando aqui dar nome simplesmente para não ferir nenhuma suscetibilidade, em que a maneira como a pessoa cozinha, o que ela come, é ditado pela religião. Então, muitas vezes, o jeito que a pessoa tem a sua cozinha. Então, por exemplo, em certas religiões, a pessoa tem praticamente, os seguidores dessa religião, claro, eles têm uma cozinha dupla. Certas coisas são preparadas de um lado. Por exemplo, os vegetais, onde se corta o alface, assim por diante. Mas carne é preparado separado, à parte. E muitas vezes não se pode nem misturar esses dois tipos de comida. Se nós pensarmos, então, numa parte da nossa origem lá do Oriente Médio, altas temperaturas, sem água abundante para lavar e para fazer a higiene, sem refrigeração, obviamente. Então, o que se fazia? Pela experiência, aprendeu-se a evitar uma contaminação cruzada, porque as bactérias que existem em plantas que você retira do solo, normalmente elas ficam mais ou menos comportadas nas plantas. Mas se você colocar isso em contato com carne, essas bactérias se proliferam, crescem muito rápido, produzindo uma série de toxinas, e se a pessoa comer essa carne agora, é um grande problema. Mas hoje em dia, quando nós temos água abundante, nós lavamos as coisas todas, nós temos refrigeração, temos a geladeira e tudo, será que nós precisaríamos seguir ainda os mesmos preceitos? Com certeza não. Quer dizer, foram extremamente inteligentes, sim, porque poupava vida e doença num determinado momento. Hoje é desnecessário. Hoje isso é desnecessário. Então veja, então nós vamos ver que a ética, a moral, então se baseia até na alimentação, quer dizer, na origem em doenças. Por que certos animais eram considerados impuros numa determinada época? Porque traziam realmente muitos parasitas, matavam muita gente. Mas hoje em dia, isso já não é um grande problema. Hoje nós temos um risco muito maior por contaminantes químicos, pesticidas na nossa comida, do que realmente se o porco é realmente um animal impuro ou não. Então, se nós comermos o porco, vamos para o inferno. Coisas que absolutamente não fazem nenhum sentido. Então, como você dizia, até pelo lado mais da lei, né, do aspecto jurídico, a ética e a moral humana têm uma resistência muito grande à mudança. É muito difícil atualizar isto. Então, nós já estamos aí indo para o espaço com uma estação espacial orbitando a Terra, já vamos fazer colonização da Lua e de Marte. E nós estamos parados lá no passado. Isso é terrível. Do ponto de vista jurídico, o costume ele é fonte do direito, fonte da lei. Então, às vezes, temos esse costume, ele se torna lei. De repente, a tecnologia mostra que esse costume está obsoleto, mas a lei permanece. Claro. Então, eu vou te dar alguns exemplos para os seus comentários. A lei do divórcio no Brasil é de 1977.
leis, por exemplo, a mulher tendo direito ao voto. Claro. Sufrágio universal. Sim, eu não me recordo agora, década de 60, eu chutaria. Então temos, por exemplo, a Constituição de 1988, 5 de outubro de 1988, equipara a condição do homem e da mulher. Veja. Tardio, hein? Gente, 1988 não é tão remoto assim, sim, né? Não é uma coisa lá do século... Claro. 24 anos só. Exato. Então a gente tem aí uma situação, veja, o Código de 1916, o Código Civil, trazia no seu bojo o conceito de mulher honesta, ligada a questões sexuais e tudo mais. Quer dizer, da fidelidade. Uma situação aí complexa do ponto de vista ético, e essa distância entre o contexto atual de um contexto de 30 anos atrás. Claro. Então, casa bem com o seu discurso. E no próximo bloco eu gostaria de te perguntar o seguinte: como é que a gente faz para harmonizar esses aspectos exteriores com aspectos interiores intraconscienciais? Perfeito. É o desafio do próximo bloco com Wagner Alegretti. Até lá. Olá, estamos de volta aqui no terceiro bloco desse programa do Ciência e Consciência, aqui com Wagner Alegretti. Estou tendo a honra, o prazer de receber novamente o professor Wagner Alegretti da IAC, tema ética, ou até poderíamos dizer que o tema de hoje é cosmoética, né, porque ele está ampliando muitos conceitos. E Wagner, eu estou curioso aqui, você está desconstruindo bastante coisa, e o que você vai colocar no lugar? Eu acho que aí se conecta bem aquela questão que você deixou no último bloco, quer dizer, como é que nós compatibilizamos esta necessidade ou expectativa, a ética externa do mundo e a nossa interna, pessoal, como é que nós fazemos as duas coexistirem. Então, primeiro eu acho que seria interessante dizer que todos nós usamos um código de ética pessoal. Pode ser até antiético para nós, em análise de outras pessoas. Mas as pessoas sempre usam certas bases, certos preceitos. A mínima dor, o máximo prazer, a liberdade. Existem vários critérios que não há tempo de nós discutirmos aqui o que norteia a ética de alguém. Para muitos, o que norteia a sua ética é o prazer máximo. Sim, bem colocado. O que me dá prazer está correto. Entende? E muitas vezes não se vê as consequências disso a longo prazo. Então esse código pessoal de ética, que nós chamamos aqui até o código pessoal de cosmoética, é muito importante porque é uma das coisas que mais define o nível evolutivo daquela consciência. E que não dá para ser construído numa só vida. Não é só o resultado deste meio, ou desta ecologia, ou desta cultura que vai nos fazer construir isso. Então nós vemos claramente, às vezes em famílias, em grupos, em que crianças que mal foram ainda submetidas a essas influências do meio, as influências mesológicas, algumas são muito mais naturalmente éticas do que outras. Existem crianças que nunca causam a dor a nada, nem ao animal, não torturam, e outras crianças são uns pequenos malévolos, para dizer de uma maneira assim muito suave e sutil aqui. A gente pode até questionar aí o conceito de tábula rasa. Exato. Essa grande discussão que existia, né? Quer dizer, nós somos resultado só da genética. Quer dizer, nós seríamos a tábula rasa, que somos um papel branco para que se escreva qualquer coisa, ou não, que nós já trazemos alguma coisa. Então, para nós é óbvio, nós somos resultados da genética, do meio, de agora, e de todas as genéticas e meios e comportamentos e decisões anteriores de outras vidas. Então, nós trazemos já um certo código pessoal de ética que nós queremos ver agora quão cosmoético é. E vamos construindo isso ao longo do tempo. Então, algumas pessoas já nascem com esse código pessoal de cosmoética muito mais aperfeiçoado e outras com isso ainda muito pré-histórico, ainda realmente muito no esquema do clã. Então, veja, nossas projeções, nossas experiências, quanto mais multidimensionais, mais nos fazem rever e aperfeiçoar esse código. Porque, como eu dizia, a cosmoética não pode ser baseada num conjunto de regras fixas, porque nenhuma regra nunca vai poder dar a nós, antecipar todas as situações que nós vemos na vida. Sim. Então, no meu curso de cosmoética, por exemplo, eu digo, olha, como é que nós aprendemos a fazer cálculos, contas? Nós não memorizamos todas as operações possíveis de todos os números existentes, porque isso é impossível. Nós aprendemos como adicionar,
como multiplicar, dividir, e podem trazer para nós um problema novo. E nós aprendemos como fazer a multiplicação do número tal pelo número tal. É a mesma coisa com relação à ética, quer dizer, cada decisão que nós vamos tomar na vida, nem sempre nós podemos nos basear num precedente ou algo memorizado, porque aconteceu com um amigo, uma pessoa conhecida. Nós temos que computar essa nova situação. Quais são as consequências para mim, para os outros? A curto, médio e longo prazo. Mas aí, Wagner, eu tenho que jogar para você valores. Claro, né? claro. Porque como fazer o cálculo, eu estou relacionando aqui comigo com os valores. Justo. Essas operações dependem disso. Justamente dessas bases ou de valores. Então, por exemplo, alguém poderia pensar assim, o que eu computo é o que é melhor para mim no prazo e tempo mais curto possível. Não me interessa o que vai dar para mim daqui 2, 3, 4 anos. Então a pessoa se embebeda hoje, porque dá um certo prazer que para mim não parece prazer nenhum, mas alguns acham que é, sem levar as consequências, tomar em conta as consequências ao longo prazo. Ou a pessoa pode pensar, não, eu faço uma corrupção hoje que favorece a mim, não importa que apodreça a sociedade a longo prazo. Então, dentro dessas bases da cosmoética, essas operações básicas que vão nos ajudar a computar cada uma das novas situações, a primeira coisa que eu, vamos dizer assim, ressaltaria é esse conceito de multidimensionalidade. Por quê? Eu lembro uma vez dando um curso de cosmoética em Portugal e um amigo que tinha muita relação com a África, com negócios e tudo mais, e disse, Wagner, você daria um curso desse cosmoética para alguns homens de negócios e políticos africanos que eu traria aqui para Portugal? Eu falei assim, se eles não têm condições de aceitar a multidimensionalidade, eu não posso nem começar a falar de cosmoética. É melhor, então, levá-los para um curso de ética, que uma universidade, um bom filósofo, um jurista poderia dar. Porque, aliás, eu quero dizer, apesar de estarmos aqui desconstruindo ética, se a pessoa não conhece ética, ela está realmente em uma situação muito difícil. Ou melhor até dizendo, se a pessoa não sabe o que é cosmoética ainda, ela tem que se ater muito ainda à ética humana. O que eu quero dizer é, se a ética humana tem suas limitações, não é a falta de ética que vai resolver absolutamente nada. O que nós estamos tentando é ver o quanto que a ética humana pode ser aperfeiçoada, atualizada, para ficar melhor do que é. Você mais está universal. Para frente, não para trás. Exatamente. Então veja, quando as pessoas pensam, consequências dos seus atos. Se nós pensamos na multidimensionalidade, as consequências são muito mais complexas e muito mais amplas. Porque nós pensamos, quais são as consequências deste meu ato ou da abstenção do ato? Porque a abstenção da ação muitas vezes pode ter consequências positivas ou negativas. Sim. Não é só o agir, mas é o não agir. Mas quais são as consequências disto nesta dimensão e para outras dimensões? Quais são as consequências disto para esta vida e para as próximas vidas? Até o conceito de valor muda. Exato. Se você incluir a multiexistencialidade em cima da mesa, o valor pode mudar. E com certeza muda. Por isso, e tem até uma aplicação prática aqui, pelo menos um exemplo prático, se fala tanto das experiências de quase morte, que foi até aqui tema já de vários programas com você. Então se diz que as pessoas, depois de passarem pela experiência de quase morte, que é uma projeção forçada, muitas vezes traumática, quando voltam, elas têm uma visão muito mais profunda, ética da própria vida. Sim. Então muitas vezes se pergunta, por que a pessoa teve essa reengenharia, reciclagem intraconsciencial interna? É porque ao ter uma comprovação prática para ela é indiscutível, de que ela vai continuar a existir depois da morte, ela revê tudo. Porque existe uma coisa muito interessante para vocês pensarem. Se existisse a morte, tal e qual muita gente defende e acredita, quer dizer, a morte como sendo o fim absoluto da individualidade. Eu penso para vocês, qual é a consequência maior da pessoa ser ética ou não ética? Porque duas pessoas poderiam conduzir duas vidas, uma muito ética, a outra não ética, mas no final a morte igualaria os dois. Deu na mesma. É por isso que o valor vai quebrar de um lado ou de outro. Então a pessoa pensa, como eu vou morrer mesmo e nada vai continuar, o que eu tenho que fazer é tirar o maior partido possível, para mim e para os meus, o mais rápido possível, porque eu posso morrer a qualquer hora. Mas quando a pessoa tem uma comprovação pessoal para ela, que ela continua a existir, que existem consequências ao longo do tempo e para muitas dimensões, ela para e revê muita coisa. Ampliou tudo ou até mudou tudo. Exato. Então na prática nós vemos as pessoas quando têm experiência de quase morte, elas normalmente viram pessoas melhores. E claro que poderíamos discutir aqui até o que é essa definição de melhor, mas ficam pessoas mais centradas, pessoas muito mais responsáveis pelos seus atos, normalmente mais altruístas, perdem o medo da morte. Então o que se vê é que pelo menos em 90% dos casos as pessoas ficam melhores. E esses efeitos vêm até com a projeção mesmo consciente. Este efeito da multidimensionalidade é a primeira coisa que tem que ser tomada em conta nesses cômputos éticos para cada situação. Outra coisa... Tem só um exemplo, eu gostaria de ilustrar, que encaixa perfeitamente no que você está falando.
Existe na obra A República, de Platão. Platão, sim. No finalzinho da obra, não sei se é título 9 ou 11, alguma coisa assim, no final da obra tem lá um experimento, na verdade um relato, que o soldado era o nome dele, né? O soldado, ele é o armênio, era o armênio. Então ele está lá, fica no campo de batalha, jogado lá para as traças, né? Ele fica como se estivesse morto, só que ele não estava morto. E de repente acham o corpo dele lá e está relatado no livro que ele volta à vida. Na verdade, ele não tinha morrido. E ele volta diferente. Ele volta totalmente reciclado porque ele teve experiências que ele entende como sonho, né, ali naquele contexto, e mudou a vida dele. Então encaixa esse relato. E é interessante que ver uma experiência há tanto tempo, quer dizer, alguns milhares de anos, pelo menos há mais de 2000 anos, ela tem um paralelo muito grande com as experiências modernas, quer dizer, mesmo estando hoje num outro momento, com outros preceitos, essa parte básica continua exatamente a mesma, não é? É curioso isso. Outra coisa que é uma base para esta ideia de ética é justamente o conceito que nós chamamos, para simplificar, de assistência. Porque muita gente acha que assistência é um preceito que nós temos que engolir forçado porque, não, tem que assistir. Então, eu acho que nós temos que perguntar tudo. Então, eu pergunto, por que nós temos que ajudar a assistir os outros? Por quê? Por quê? Porque isso tem que ser provado pela lógica. Sim. Então, o que nós vemos é o seguinte, se nós temos um sistema, vamos supor um mundo teórico, só com 3, 4 pessoas, em que cada uma cuidasse só de si própria, não interagisse com os outros. Eu pergunto, qual é a chance de sobrevivência, qual é a chance de progresso dessa forma? Mínima, para não dizer zero. Exato. Agora, vamos criar uma forma de cooperação, de associação entre essas 3, 4 pessoas, onde elas se ajudam mutuamente. Quando nós entendemos o conceito de trafor e trafar, o trafor de um complementa o trafar do outro e vice-versa. O trafor do outro preenche o meu trafar. Então, o dito popular, a união faz a força. Exato. Sabemos que a união muitas vezes também gera maiores complexidades e maiores confusões, mas é o preço para se pagar. Então, essa ideia da sinergia, quer dizer, 1 mais 1 é mais do que 2, é justamente a ideia da assistência. Então, inclusive, matematicamente, isso pode ser provado, porque existem muitas maneiras de se provar isso numericamente. Isso não é simplesmente porque Deus disse ou porque o livro tal disse. É porque existe para o grupo todo uma chance muito maior de sobrevivência, progresso, e nós transcendemos aqui, dizendo até em progresso evolutivo. Nós evoluímos mais rápido em grupo. E outra coisa, nós somos até estranhamente, assim vamos dizer, estruturados, de forma que quando nós fazemos algo que é bom para os outros, o nosso próprio cérebro reage de maneira diferente. Nós sentimos prazer com o bem que nós fazemos. Então, tem certos neurotransmissores que são liberados e a pessoa sente um certo prazer interno. Quer dizer, não é só pela harmonia dos nossos pensenes e energia, não é só porque ser cosmoético nos faz ter mais contato com consciências, amparadores mais evoluídos, mas isso nos faz até ter melhor saúde. Toda a nossa estrutura, então, desde o passado, lá, os orientais diziam que viver em harmonia com a natureza, com o meio todo, faz com que a pessoa seja melhor. A ética ou a cosmoética é justamente essa harmonia. Agora, claro que uma harmonia que nós ainda estamos tentando descobrir. Então, o que eu digo sempre para as pessoas entenderem como existe um aspecto objetivo disso? Quanto mais nós entendemos, Tom, do nosso corpo, saúde, fisiologia, o que nos faz bem, o que nos faz mal, pelo menos teoricamente, melhor nós poderíamos viver e por mais tempo. Porque nós evitamos as doenças, evitamos o desgaste. Então hoje nós já sabemos, não podemos tomar tanto sol assim, mas não podemos ficar sem sol. Nós devemos comer não muito, não pouco, mas as coisas certas. Então, quanto mais entendermos do corpo físico, suas necessidades e limitações, melhor e mais nós podemos viver. Da mesma maneira, quanto mais nós entendermos de cosmoética, melhor nós poderemos viver, mais rápido nós vamos evoluir, e mais, vamos dizer assim, catalisadores nós vamos poder ser da evolução de todos. Agora, quando eu falo evolução, é evolução até dos pequenos animais, das plantas, nossa, de seres de outras dimensões. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, é inclusivo. Wagner, é inclusivo, exatamente, exatamente isso. Não é exclusivo. Uma coisa que eu discuto muito no meu curso, e claro, é um curso de 8 horas, é difícil colocar tudo aqui. A ética humana, a moral humana, é muito mais baseada em nãos do que sims. Não faça isso, não faça aquilo, isso é proibido e tal. A cosmoética é muito mais baseada em sims.
É melhor se você fizer isso, se você expandir por tal lado. Que tal você fazer uma coisa que nunca fez? Fantástico. Sabe, eu fiz uma associação de ideias agora para os seus comentários. Eu associei muito com o início do livro, você sabe, o Marcelo da Luz, nosso amigo. Claro, sim. Tem a obra, né, Onde a Religião Termina. Se eu não me engano, o capítulo 3, é no início. Tem lá uma parte que ele fala da terceirização das escolhas existenciais. Então, você colocou, eu depreendi isso do seu discurso, né, para você confirmar ou não, que a assistência, ela é melhor se for uma construção íntima e não uma imposição externa. Exato. Que alguém nos obriga a assistir. Por exemplo, o conceito do politicamente correto. Sim. Então, eu tenho que ser bonzinho. É o tem que. Exato. Não, é uma construção íntima e eu opto por isso. Eu opto por assistir, porque é o melhor para todos. E esse todos, no aspecto inclusivo, inclusive para mim. Óbvio, é melhor claro. para todo mundo. Por que não? Né? Só que esse para mim não é egóico. Claro, é claro. Um para todos mesmo. Absolutamente. Né? Esse incluir ou inclusive é que dá a ideia de quanto cosmo ou cósmico aquela ética pode ser. Quanto mais inclui, mais cósmica ela é. O problema é que essa inclusão, normalmente, é como você disse, é só para a pessoa que está incluída nesses cômputos. Ou o seu clã, são os únicos computados nisso. Então, essa inclusão tem que ser cada vez maior, mas também num prazo muito longo, porque às vezes nós até fazemos por um filho uma certa restrição, não pode fazer isso. Ele pode tomar isso até como uma coisa errada, mas nós estamos vendo à frente. A longo prazo, isso pode ter um resultado maior e melhor. Agora, existem outras bases aqui para a cosmoética, que eu vou pelo menos mencionar, se não houver tempo para discutir cada um deles. Por exemplo, o princípio, isso nós chamamos do menor dos males. Raramente uma decisão ela é entre algo perfeitamente puro e positivo e algo absolutamente horroroso. Esse é outro ponto. As coisas são muito próximas, então nós temos que, na nossa vida, decidir assim, eu prefiro, por exemplo, um terremoto ou um maremoto? Isso aí são decisões... Muito, vamos dizer, próximas. Sutil. Muito sutis. As óbvias não são nem decisões, porque nós nem paramos para pensar, mas algumas são muito, muito difíceis. Então nós temos que... Só, desculpa, claro. Te interrompi, né? Mas aí também acho que existe um certo ranço religioso dessa dicotomia bem e mal. Claro. Perfeição, né? Céu, divindade, sim, ou aquela coisa do eternamente punido. Exatamente. Quer dizer, nesse meio tem uma... Nem sei como chamar isso, mas uma graduação. Uma graduação. Então, uma das coisas que eu coloco é justamente isso. A ética não é o preto e branco, quer dizer, do completamente puro, celestial e o completamente tétrico, horroroso do negro, não é isso? Existem, na verdade, vários graus de cinza, mas aí, usando a imagem, o exemplo de computadores, eu penso o seguinte, quantos graus de cinza a pessoa consegue discernir? Como os computadores antigos, que só tinha 4 graus, quer dizer, o preto, um cinza escuro, um cinza claro e branco, então isso ainda é um discernimento muito pequeno. Mas hoje nós já podemos ter uma escala de graduações de cinza com milhares de níveis. Então nós já somos capazes, nós não temos mais aquela miopia da ética, que a pessoa não consegue distinguir um nível do outro porque estão muito próximos. As pessoas conseguem distinguir algo muito distante. Então, como parte do amadurecimento nosso, nós vamos começar a ver justamente essas diferenças marginais. Marginais, eu digo que existe uma margem muito pequena entre elas. Então, nós temos que computar muitas coisas dentro disso. Por exemplo, uma coisa que dá uma diferença entre um nível e outro, isso nós chamamos de autocorrupção. Porque isso, na verdade, é essa essência da cosmoética. Porque cosmoética não é ser perfeito. Nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos nunca. Até porque eu acho que isso é perseguir um alvo móvel. Não existe uma perfeição estática para nós chegarmos a ela. Correto. Eu penso... Isso é um meio sempre mutável e nós vamos fabricando uma nova ideia de perfeição, porque tudo muda. Tirou da minha boca. Mas, concordo em 100%. Se nós não somos perfeitos e nunca seremos, quer dizer, nós vamos errar sempre. Sim. Então o problema não é errar. É o nível do erro, ou é o erro a visão pré-conhecido. Aí entra o autoconhecimento, entra a autocorrupção. Então, às vezes eu dou uma frase que as pessoas se assustam muito no meu curso, que eu digo assim, quer evoluir bem rápido? Eu digo então para quem está nos assistindo, quer evoluir bem rápido? Cometa um erro novo na sua evolução a cada dia. Eu não estou dizendo para as pessoas não cometerem erros. Porque quando a pessoa ela segue em frente, ela é audaz, ela é aventureira no bom sentido. As novas experiências. Ela tem que buscar as novas experiências, vamos dizer,
certo, fato que ela vai errar mais. Mas o que nós não podemos fazer é ficar insistindo nos erros antigos, que já faz milhares de anos que nós já sabemos quais são. Então essa ideia da autocorrupção, qual que é? Nós temos o nosso código pessoal de ética ou de cosmoética. É a nossa constituição interna. E nós vivemos deturpando e ferindo nossos próprios princípios todos os dias. Então o que se espera na cosmoética não é perfeição, é coerência. Que a pessoa simplesmente siga o código pessoal de ética, em nosso caso, agora se é cosmoética tem que seguir o código pessoal de cosmoética, mas este código ele não é estático. Este código ele evolui e é retrabalhado a cada dia, a cada mês, a cada vida e tem que mover para frente sempre. Eu tenho uma frase aqui, errar tentando acertar. Acho que aí eu quero colocar para vocês, porque se você errar consciente do erro, aí a ideia nossa é que nós fazemos assim, fazemos todo o esforço para não errar. Com todo o material, com toda a competência, com todas as experiências, com tudo que está à nossa mão. Mas se nós errarmos, não há autoculpa disto. Porque a pessoa pensa assim, eu fiz o meu melhor. Mas quando a pessoa sabe que ela puxou brasa para a própria sardinha, que ela deturpou algo que ela já sabia que estava errado. A autocorrupção. A autocorrupção, esse que é o grande problema cosmoético. Isso é que bloqueia nossas energias, atrai os assédios de consciências extrafísicas. Não é o erro em si. Então, se nós vamos estar sempre enveredando, se nós vamos sempre estar com a audácia de tentar novas experiências, novas coisas, nós erramos. Agora, a pessoa mais inteligente, ela erra menos, porque aprende também com os outros, e ela corrige o mais rapidamente possível os erros. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Então, se nós colocamos tudo isso, quer dizer, a multidimensionalidade, a assistência, o polikarma, quer dizer, a assistência tem que ser para o maior grupo possível, não é isso? Se nós colocamos essa grande coisa que nós chamamos, o professor Valdo foi muito inteligente em dizer isso, que é justamente a conduta exceção e a conduta padrão. Também gosto dessa expressão. Isso é muito inteligente porque, às vezes, nossa vida, nossa energia, nossa harmonia até admite uns pequenos erros. Quer dizer, se eu hoje comer um pouco mais de chocolate do que devia, isso não tem grandes consequências para mim, porque é uma conduta exceção. Se eu comer chocolate em grande quantidade todos os dias, isso vai me afetar. Então, claro que esse é um exemplo bobo, singelo, mas mostra que, num cômputo maior, desde que o nosso saldo kármico esteja razoável, algumas coisas eventuais não pesam tanto. O duro é que as pessoas transformam condutas que deveriam ser exceções, raríssimas, em condutas padrões do dia a dia. Porque esse tipo de flexibilidade nós temos que ter. E como é fácil, né? E é muito fácil. Porque como não existe aquele nunca matarás, e não existe uma linha muito clara, é como essa questão, por exemplo, de não mentir. Como conduta padrão, nós não deveríamos mentir, ser os mais verazes, honestos, sinceros em todos os momentos. Mas quando a nossa verdade pode matar alguém, nós devemos fazer o que é mais correto. Então, às vezes, uma pessoa deprimida, que já está numa situação difícil, nós podemos chegar a essa pessoa e fazer uma crítica ainda mais contundente. A tal tarefa do esclarecimento, que é muitas vezes usada até de uma maneira muito destrutiva, muito não assistencial, então nós matamos a pessoa. Então é preferível dizer, puxa, mas você é uma pessoa muito boa e você já fez tanta coisa boa na vida. Não que isso não exista, mas nós adoçamos um pouquinho aqui ali. Uma consolada. É o menor dos males naquele contexto. Sabendo que até a consolação deveria ser uma conduta exceção. A nossa conduta padrão, quando possível, deveria ser o esclarecimento em que nós vamos não só, vamos dizer, esclarecimento não é necessariamente criticar, que é a maneira que todo mundo pensa. Esclarecimento é ensinar, é capacitar. Então, quando nós ensinamos uma pessoa a fazer o EV, para ela ser capaz de cuidar de si própria e não ficar dependente de mim, das minhas próprias exteriorizações de energia, isso é capacitar a pessoa. Então veja a diferença que existe realmente entre os critérios que são rígidos, inflexíveis e, vamos dizer, esta flexibilidade evolutiva. Agora, quando pedem para mim assim, o que é cosmoética? Então, eu trabalhei muito para tentar resumir isto de uma maneira a mais sintética possível e digo assim, ser cosmoético é ser um agente incorrupto da evolução. Por quê? Uma pessoa pode ser... Explica pra gente. Porque uma pessoa pode ser incorrupta. Sim, estática, sentada no alto do Himalaia, meditando. Ela não é um agente da evolução. Sim, é o monge da montanha. Exato. Ela está omitida do mecanismo da própria evolução. Então, se eu entendo um pouquinho só mais de evolução, então as necessidades de alguns, baseado nas minhas experiências, eu posso ser um agente. Claro que isso é uma redundância, mas eu gosto muitas vezes de falar isso porque
pedagógico e didático, eu digo, a pessoa tem que ser um agente atuante. O monge tem que descer da montanha. Exatamente. Tem que agir, tem que colocar a mão na massa, tem que sujar as mãos, mas sem contaminar ao cerne, ao núcleo de si próprio. Então, nós agimos para a evolução. Claro que aqui nós podemos depois discutir, teria que ter pelo menos uns 10 outros programas, pelo menos para dizer o que eu entendo por evolução, e claro que não é dizer que eu conheça. Mas se nós começamos a entender que, na verdade, cosmoética não é uma decisão de um amparador ou de um evoluciólogo ou de um serenão. Porque muita gente acha que cosmoética foi criada por um concílio de serenões ou de consciências livres que baixou um tratado. E não é. Cosmoética faz parte das leis da própria estrutura do universo. É como o eletromagnetismo, que cargas opostas se atraem, iguais se repelem, é como gravidade, é como tantas dessas forças básicas. Então, se nós entendemos esses mecanismos e podemos nos adaptar ao nosso planeta, ao nosso meio e fazer melhor uso disto, quanto mais nós entendemos de cosmoética, quer dizer, das leis naturais da evolução, em mais harmonia nós estamos com isso tudo. Então, existem algumas pessoas que estão nadando contra a correnteza da evolução. Então, são os criminosos e são aqueles grandes assediadores. E existem algumas pessoas que já estão nadando a favor e entendem como é a correnteza, sabem como tirar partido positivo para todos isso tudo. Então, se nós somos agentes da evolução, quer dizer, atuamos para ajudar a nossa evolução e de todos, e somos incorruptos, eu não disse perfeitos, nós estamos no rumo, sabendo que a cada dia aprendemos mais com a cosmoética. Dos outros, que não precisamos cometer os mesmos erros de todo mundo, com as nossas próprias experiências, e saber que, pelo menos, claro que eu não posso provar isso, mas é o que eu acho, é que não existe fim para isso. Porque tudo vai mudando, as consciências mudam, o meio muda. Evolução é um processo. Evolução é um processo. E agora, algumas pessoas acham que isso torna tudo mais difícil. Eu digo sim que torna tudo muito mais complexo, mas torna tudo mais, vamos dizer, lógico. As coisas fazem mais sentido e nós temos uma forma de viver muito mais satisfeitos com nós todos. Então nós vemos, por exemplo, que nós não temos problemas, nós temos desafios. Essa questão de ter um grande problema é uma questão de ótica pessoal de cada um. Então às vezes as pessoas entram num jogo, instalam, por exemplo, um programinha de computador, um joguinho, ela cria um desafio para ela própria e se diverte com aquilo. Por que a nossa vida não é semelhante a isto? Então as pessoas interpretam como sofrimento, frustração, algumas coisas que são só os mecanismos naturais da evolução. E aliás, claro que o tempo é muito curto, karma é justamente isso. Karma o que é? É um mecanismo autorregulador desses processos todos que nós dizíamos aqui. Então se eu colocar o dedo na vela, eu queimo o meu dedo e nunca mais volto a colocar o dedo na vela. Mas ninguém pode dizer que a vela me puniu. É a punição? Não. Eu entendi, é a regra do jogo. É a regra do jogo, são as leis do próprio universo. Então eu pergunto, alguém fala assim, mas e se eu não concordar com as regras, as leis da cosmoética? Eu falo a mesma coisa que discordar da lei da gravidade. Então a pessoa fala, não concordei com a lei da gravidade, nunca ninguém me consultou. Eu vou saltar pela janela, acontece o quê? Vai cair. Vai cair, vai quebrar alguma coisa. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa da cosmoética. Existe e está aí. Quanto mais rápido entendermos isso e vivermos de acordo com isso, melhor para nós. E a questão do não concordo, o nosso tempo já estourou, nem olho Imagino ali para a ala do Ricardo. Ali. Mas eu gostaria de colocar que a questão que a gente está falando, né, lei da gravidade, a lei. Sim. Você está jogando tudo para dentro. Né, e considera o fora, mas coloca a responsabilidade para dentro. Exato. Porque, coloca na verdade, isso em outras palavras para mim. É porque, vamos dizer assim, o foco, o paradigma nosso é sempre do meio exterior, quer dizer, matéria e energia, que na verdade são a mesma coisa, e eu digo que matéria e energia é só o palco. Mas o que realmente importa nessa vida é a consciência. A consciência é um outro elemento. Então tudo, querendo ou não, volta para a consciência, sai da consciência. Então esse é um processo de vai e vem, iterativo, e que a tendência é que todo esse grupo de consciências evolua o mais rápido possível. Porque, veja, nós não podemos responsabilizar ninguém pela nossa própria evolução. Nós temos que assumir a responsabilidade. Como foi dito, nós não podemos terceirizar nada. Se eu enfrento hoje certas consequências ou um karma da minha vida, eu sou completamente responsável por isso tudo. Mesmo dizer que certa pessoa nasceu numa família que é muito pobre, difícil, é a responsabilidade daquela própria pessoa. Ela tem que pensar no passado. Quer dizer, pelo menos para entender como plano, como estratégia, todo mundo tem que pensar no futuro. Quer dizer, o que eu tenho que fazer hoje para que até eu próprio tenha melhores condições de vida para uma próxima vida. Eu posso até apelar aqui, por exemplo, o egoísmo de cada um.
Então, se a pessoa pensar o que é melhor para ela, sabendo que ela volta em próximas vidas, então a questão da ecologia, porque todo mundo diz, nós precisamos cuidar desse planeta porque nossos netos vão estar aqui. Não só nós vamos estar de volta a esse planeta. Você me lembrou um dito popular que é o seguinte, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Por malandragem. Eu não conhecia essa frase, mas eu quero dizer que eu vou anotar isso. É engraçado. Porque é engraçado, mas é muito boa, exatamente nesse contexto. E exatamente o contexto que eu dizia. Se a pessoa realmente já acredita, porque tem evidências pessoais para isso, no processo da serialidade, quer dizer, nós voltamos para próximas vidas, reencarnações, ela teria que pensar, eu vou querer na próxima vida ter aquele planeta que se vê em filmes de ficção científica? Não é isso? Ruínas, tudo escuro, cinza, sem água, as pessoas arrancando os pedacinhos aqui de verdinho para poder conseguir sobreviver. Até por egoísmo, cuide do planeta. Exatamente. Faça algo de bom. Até por egoísmo, até para o seu clã, se você ainda desse tipo que pensa só nisso, cuide do planeta, porque senão nós não vamos ter boas condições evolutivas para as próximas vidas nossas. Isso que é pensar a longo prazo. E que mudança de paradigma que você nos trouxe, né? Bom, claro. Pessoal, isso é só aquecer o assunto, que na verdade tem é muito mais do que isso. Claro. Teria muita coisa a ser dita. Eu fiquei assim feliz de tê-lo aqui. Gostaria de abrir um espaço para você falar alguma coisa, um curso, enfim, divulgar lá a sua instituição. Sim. Eu vou ousar aqui um pouquinho, se você me permite. Claro, claro. Divulgar a nossa instituição lá em Portugal. Claro. Me sinto também pertencente e acho que é uma instituição que está aí para todos. Claro. Claro. Conta um pouquinho da instituição, dos laboratórios seus lá. Nós temos hoje uma instituição, a IAC, a Academia Internacional da Consciência, que tem sede em Portugal, já com campus, com vários laboratórios construídos, mas nós temos também, vamos dizer, centros educacionais espalhados praticamente pelo mundo inteiro, pela maioria dos continentes. Nós hoje estamos quase em todos os fusos horários. Quer dizer, Estados Unidos com 3 unidades, na Europa com várias, aqui no Brasil, estamos na Austrália, fazemos viagens regulares à Ásia. Então nós temos assim uma expansão internacional, que é a nossa forma, a nossa versão do nosso universalismo. O universalismo não é só a internacionalização, mas pelo menos já nos dá uma experiência muito grande disso. E lá no nosso campus em Portugal, nós temos o laboratório da imobilidade física Vígio, nós já temos o laboratório da projeção consciente, que é o projetário, que nós já explicamos, temos até um outro programa para quem quiser consultar, que é uma esfera completa, uma plataforma no meio que facilita a saída do corpo por uma série de otimizações, detalhes técnicos lá. Sim, eu fiz, achei muito positivo. É muito interessante mesmo. Temos o laboratório da cosmoconsciência, que é justamente para facilitar a pessoa a expansão dos seus limites e tentar transcender a si própria através do mental soma. Também e temos fiz. Pois um dia seria interessante você contar como o que você sentiu lá. E outra coisa interessante que nós construímos aí, o mais recente, que é um laboratório da fitoenergia, que é uma casinha na árvore, pegamos uma grande árvore lá nossa, porque o nosso campus, na verdade, fica dentro de um bosque, tem muitas árvores. Escolhemos uma das maiores árvores e tem aquela casinha completamente envolvida, abraçada pelos galhos, pela copa da árvore. E ali a pessoa vai experimentar a fitoenergia. E tem experiências interessantíssimas lá. Então, para aqueles que quiserem, puderem, seria muito interessante, quando possível, nos visitar, treinar um pouco o universalismo. É português e Portugal, mas já se faz, já é um exercício de entender outras línguas. E para quem quiser também, claro, nós estamos em tantos outros países. E, claro, a IAC, como qualquer outra dessas instituições conscienciocêntricas, é aberta a voluntários. Nós precisamos de mais voluntários, porque apesar de tanto trabalho e tantas cidades, nós somos um grupo praticamente só de 100 pessoas. No nosso campus, hoje em dia, lá, por exemplo, nós temos lá um grupo residente só de 6 voluntários. Então, é um milagre o que nós conseguimos fazer, porque por cidade atendida, Tom, que nós atendemos, nós temos mais ou menos 1,5 voluntário. 1 voluntário e meio por cidade atendida. Não é brincadeira, não. Aí você já vê pela estatística o que nós não temos que fazer. E no meio disso, você pesquisa, escreve livros, escreve artigos, dá cursos, administra, eu podo as árvores lá do campus, não só como higiene mental, mas porque eu gosto muito desse contato com a natureza, e todos nós fazemos de tudo que for necessário. Bom, Wagner, eu só posso agradecer a você por mais essa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, Tom. Foi bacana, eu fiquei feliz com isso tudo. Eu vou ter que encerrar o programa aqui para o pessoal da TV e vou fazer mais uma pergunta só aqui para o pessoal da internet, né? Porque na TV o nosso tempo está mais que esgotado. E então, a você que está me vendo aí pela televisão,
segue aí os nossos agradecimentos também por compartilhar conosco essa energia e até a semana que vem com mais programa Ciência e Consciência, mais temas da Conscienciologia para você. Até lá. E para você, né, que está aqui ainda, pessoal da internet, eu gostaria de fazer mais uma última pergunta para o Wagner e para a gente estender um pouquinho mais. A questão que você falou, né, do outro, né, mas a pessoa não aceita as leis do universo, eu não concordo com a lei da gravidade, eu não concordo com alguma coisa. Sim. Aí eu gostaria de fazer uma reflexão, mas veja, você não concordar é uma coisa, mas existe o outro. Né? Claro. O outro é alguém. Claro, para falar de uma pessoa, esse outro é uma figura que a gente simboliza todo o resto que existe. Né? Quer dizer, nós não estamos aqui para fazer apenas o que nós queremos. E isso bate muito com o conceito de ética. Claro. Quer dizer, até onde eu posso ir com a minha liberdade? Eu adoro a liberdade. Eu acho a liberdade uma coisa sensacional e maravilhosa. Mas existe uma área, um campo que é do Wagner, é o outro. Eu não posso invadir esse espaço do Wagner. Até porque, como você mesmo disse na sequência, se eu quisesse lutar pela minha liberdade absoluta, eu estaria coibindo a sua liberdade. Se eu quisesse trabalhar só para o meu prazer e felicidade absoluta, provavelmente eu estaria dificultando o seu prazer, o seu usufruir do mundo. Então, claro que ética, muitas vezes, é uma solução de compromisso. Quer dizer, um pouco de cada lado, o que é possível, o que é compatível para isso tudo. E claro que isso fica muito complicado. Agora, um outro dado que eu acho que se encaixa com essa questão do outro. As pessoas acham, por exemplo, que só seres humanos, o animal humano, tem o senso de ética, e não é. Outros animais já começam a ter elementos, e eu digo isso porque, para confessar a nossa ignorância, porque até recentemente nós achávamos que os animais eram só máquinas instintivas de se procriar. Até pouco tempo atrás, nós éramos o centro do universo. Exato, os únicos, não é? E hoje nós vemos, por exemplo, que vários animais têm emoções, têm certos tipos de sentimentos, mas um dos experimentos mais interessantes que eu vi nesse contexto é que, por exemplo, macacos já têm muito forte neles a ideia de injustiça. Porque fizeram o seguinte tipo de experimento: 2 macacos numa mesa, um podendo ver o outro. E eles foram treinados. Cada vez que eles conseguiam a solução para um determinado problema, pecinha quadrada que encaixa no buraquinho quadrado, essas coisas simples, eles ganhavam um prêmio, por exemplo, uma fruta, uma uva. E os dois olhando um ao outro, fazendo isso e ganham uma uva. Até que os pesquisadores começam aí o verdadeiro experimento, que é um macaco tendo o acerto nos seus desafios, ele ganha uma uva, mas o outro ganha só um pedacinho de uma ração dessas sem sabor, dessas que dá para coelho. E o macaco, quando vê que o outro ganha a uva e ele ganha só aquela raçãozinha, ele faz uma expressão muito clara, mas deixa passar. Depois de 2, 3 vezes, o macaco cruza os braços e para de brincar. Ele fala, não brinco mais porque isso é injusto. Quer dizer, ele não fala, sim, mas é o comportamento que se deduz dele e fala, por que o outro ganha isso e eu não? Então, quando nós vemos que macacos já têm essa ideia, quer dizer, ele compara a condição dele com o outro, ele pode até antecipar o que o outro está sentindo. Olha que interessante. Você já começa a ver como é que isso funciona conosco. Existe uma outra base também neurológica para esse sentido de ética. Existe em nós, e provavelmente em outros animais, isso que se chama dos neurônios espelho. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não conheço. O que acontece? Se eu for mexer a minha mão, eu tenho obviamente que usar certos neurônios para ativar todos os circuitos necessários para isso. Só que quando você me assiste, me vê fechando a mão, alguns dos mesmos neurônios que você usaria e usa para mover a sua mão, eles se ativam. Se eu sentir uma dor e fizer uma reação, alguns dos neurônios meus são ativados, mas também alguns dos mesmos neurônios que se ativam quando você sente uma dor, eles se ativam a assistir a minha dor. Então, quer dizer, o que nós vemos e assistimos tem um eco verdadeiro, neurológico, sináptico dentro de nós. Fantástico. Então, se eu vejo uma pessoa sofrendo, aquilo é 100% da dor, eu tenho 10, 20% daquela dor. Você se condói, como nós dizemos. Isso cria um mecanismo fisiológico para o entendimento, o rapport dos outros. Quer dizer, até certo ponto, nós estamos um pouquinho dentro do sapato do outro, da pele do outro, para entendê-lo. O que é interessante é que, para algumas pessoas, esse mecanismo dos neurônios espelhos não funciona do mesmo jeito. Então, parece ser o caso de alguns psicopatas, sociopatas, em que uma pessoa pode estar tendo dor e sofrendo na frente dela e a pessoa não sente nada, nadinha. Então, a máquina funcionando ou uma pessoa sentindo dor, a pessoa não sente nada.
Então nós podemos pensar, o que acontece com as energias, com a paragenética dessa pessoa de tantas vidas anteriores, que agora isso não funciona nela? São traumas, esses são assediadores de muitas vidas, já falharam com a cosmoética tantas vezes, que esses mecanismos estão bloqueados? Nós podemos pensar, por exemplo, quantas pessoas, e aqui não estou para vilificar ninguém, mas para nós entendermos, muitas pessoas têm, dentro desse espectro que se chama do autismo, que antigamente se achava que autismo era 8 ou 80, preto ou branco. A pessoa tem ou não tem? E hoje já se vê que é uma escala de todos os graus de cinza. Então tem aquela pessoa super altruísta, empática, que sente até demais o que acontece com os outros, e tem aquela pessoa que é absolutamente isolada do seu meio ambiente. Mas muita gente está no centro, que alguns começaram a chamar isso, já há algum tempo, das pessoas com síndrome de Asperger. Ou Asperger, como alguns diriam aqui, que pode ser muito brando em alguns e pode ser muito mais profundo em outros. Então existem pessoas que veem ao sofrimento ao seu redor, e não é que porque a pessoa seja má ou mal intencionada, ela não nota, ela não vê, aquilo não ecoa dentro dela. Enquanto outras pessoas, como eu dizia antes, elas têm isso demais. Uma pessoa vê alguém sofrendo e dá uma dor tão grande que desestrutura a própria pessoa. Ela às vezes não consegue nem ajudar o outro por causa disso. Então muitas vezes os médicos têm que adaptar este ponto, porque se o médico começar a chorar e se desesperar no meio de uma cirurgia que é complicada, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Então ele tem que manter uma certa, na falta de melhor palavra eu diria, um certo desprendimento, uma certa frieza para poder conseguir assistir o outro. Mas então veja como é que isso tem até as bases biológicas para a ética. Então quando a pessoa é antiética, na verdade ela está sendo contra a própria biologia dela. A biologia interna, como você dizia, da própria ecologia, que é como influencia os outros. Então imagina o que nós não vamos entender. Vamos supor que hoje nós pudéssemos ter melhores sistemas, como eu dizia em outro programa, analisando a ressonância magnética do cérebro e tal, quando nós pudermos notar o que acontece com as energias sutis de uma pessoa quando ela é anticosmoética. Porque nós notamos que isso bloqueia nossas energias. É interessante, então, dizer que uma pessoa bastante sensível à energia, quer dizer, já faz muito estado vibracional, sabe exteriorizar, já tem experiência com isso, ela sabe quando ela vai fazer algo anticosmoético. Porque você sente, eu já senti isso, quando você vai fazer algo, você sente as suas energias bloqueando, turvando, ficando viscosa, você sente algo quase físico. Você fala, opa, esse aqui é o caminho errado, você recua. E quando você vai para o outro caminho, em que você agora vê que é mais em harmonia com as leis universais, você sente o oposto, suas energias abrem, você sente banhos de energia, você se sente melhor, você expande. Então é interessante e algo, vamos dizer, estranho, exótico, dizer que a sua sensibilidade energética te ajuda como uma bússola para você buscar o caminho mais cosmoético nas coisas. Mesmo quando a cosmoética, às vezes, exige um sacrifício seu. Porque as pessoas não entendem que para ser cosmoético mesmo, a pessoa tem que se sacrificar individualmente muito e muitas vezes. Não existe assistência gratuita. Todo mundo pensa que assistir é aquilo que se fala muito. Não, você não deve fazer ajuda aos outros, o bem esperando algo em troca. Eu digo, não, é muito mais do que isso. 90% ou mais das vezes em que você vai realmente ajudar alguém, você paga um preço muito alto. Tem um custo. O custo é alto. Ou é o seu tempo, ou é a sua energia, ou é inconveniência, é problema, ou você acaba iscando os assediadores da pessoa e leva para casa, você passa uma semana com a sua vida mais difícil. Toda vez que vai se fazer a assistência realmente relevante, existe uma abnegação, sacrifício profundo. Sabe, Wagner, eu gostaria de me colocar aqui como exemplo e testemunho aqui do que você está falando, porque hoje eu tive um dia, eu deveria estar trabalhando em outras áreas. Sim. E então fiz um movimento para estar aqui contigo. E senti um bem-estar danado, esses banhos de energia, essa coisa toda, em vários momentos do programa. Isso ocorreu, então passo aí o meu experimento pessoal. Exatamente. Endossando e assinando embaixo do que você está falando. Agora, isso é até interessante também no contexto da própria TENEPES. Porque, veja, nós temos visto, por causa das avaliações individuais que nós fazemos com o curso Desperticidade, do curso VIP Training, que nós já falamos aqui, nós vemos que muita gente ainda vai fazer a TENEPES para ter uma vantagem pessoal. Então eu já entrevistei vários alunos que eu pergunto, como é que você começou a fazer a TENEPES? Ah, porque eu quero desenvolver mais o meu parapsiquismo. Eu falo, mas esta não é a motivação número 1.
E a pessoa diz, não, porque eu queria resolver uns problemas de assédio que eu tinha. Eu falei, quer dizer que você faz TENEP para resolver os seus problemas? Pega a vela pelo lado errado. Exatamente. Então, claro que nós sabemos que, como consequência natural, as nossas ações cosmoéticas vão nos trazer algum benefício, mas nós não fazemos pelo benefício. É interessante, é um paradoxo. Então, é um paradoxo. Então, nós fazemos a TENEPs, ou deveríamos fazer por quê? Para ajudar os outros pagando um preço muito caro. É 1 hora de cada um dos seus dias até o final da sua vida que você doa. E não é só aquela 1 hora, porque muitas vezes a pressão extrafísica já começa a vir antes. Acopla e fica. E fica, às vezes, durante a semana. Então, é um sacrifício mesmo. Mas a pessoa sabe que isso, vamos dizer, importa, mas não é por causa dela, é por causa dos outros. É legal porque isso. os outros começam a importar, quer dizer, ter importância. O professor Valdo tem uma experiência muito interessante no livro Projeções da Consciência, que é justamente o que ele chama lição de fraternidade, em que ele se aproxima, enquanto projetado, de uma senhora, que era uma serenona, e que ela também estava projetada. E quando ele foi se aproximando dela, e claro, estou resumindo muito a história aqui, ele começou a sentir, por assimilação simpática, todo o universo de sentimentos avançados dela. Então ela parecia uma pessoa tão ocupada mentalmente, não preocupada nem sofrendo, mas com os problemas grandes da humanidade, a fome, a guerra e tal, que aquele sentimento profundo dela de altruísmo com todos, a grande humanidade, impactou a ele. Foi muita areia para o caminhãozinho dele. É interessante. E como com certeza aconteceria com qualquer um de nós. Sim. Eu tive uma experiência semelhante, mas de outra natureza, uma vez que eu estava na Argentina dando cursos, logo nos primeiros cursos nós fomos à Argentina, em Buenos Aires. Então eu me hospedava na casa de um amigo, na cidade de Monte Grande, uma cidade pequena, perto de Buenos Aires, e eu pegava o trem até Buenos Aires para poder dar os cursos todas as noites. E num dia, eu estava no trem, sozinho, sem esse meu amigo, encontrar com ele, para depois irmos ao lugar do curso. Estou olhando pela janela e comecei a ver uns bairros assim bastante pobres, chovendo, lama, um carro muito velho, um cachorro magrinho, que eu via tudo passando. Sem eu perceber, eu comecei a entrar numa determinada linha, que depois que eu vi que aquilo estava sendo, na verdade, facilitado por amparadores. Então comecei a pensar, puxa, a Argentina, aqui essa pontinha da América do Sul, aqui embaixo, uma esquina do mundo, todo mundo lá para cima, comecei a ter uma visão mais ou menos do mapa mundi. Falei, essas pessoas, ninguém se importa, ninguém lembra delas, o que acontece? Qual que é o papel disso numa evolução maior? Na minha própria linha natural de pensamento, eu comecei a entrar num determinado contexto, quando de repente eu fiz um acoplamento com aquilo tudo. E é impossível colocar em palavras, mas o que eu senti naquela hora é que tudo aquilo importava. Cada pessoa, o cachorro magro, sarnento, molhado na chuva, aquele carro velho, de repente, todas aquelas pessoas, tudo aquilo me tornou o meu clã, eu também... a minha família. E eu vou dizer que veio uma emoção, um sentimento muito específico e que eu nunca mais tive depois daquele dia e não dá para repetir. Mas eu acho que aquilo foi alguma influência do serenão chamado australino. Porque aquilo foi uma extrapolação do meu nível de assistência, de cosmoética, 10 milhões de vezes maior do que o meu dia a dia. O que eu posso te dizer, Tom, com toda a sinceridade, é que no meu dia a dia, aqui agora, eu sou autista. Comparado perto daquilo. Então, o que é interessante nessas experiências? Tudo vale a pena, né? Eu gosto dessa frase. Tudo vale a pena nesse contexto, obviamente. E todos importam. Tudo importa. Hoje eu já sou assim, eu evito pisar numa aranha que entrou dentro da minha casa. Alguns podem achar que isso é até exagero, coisa boba, mas não é. Se for possível, coloco um copo em cima, uma folha de papel por baixo, vou lá, porque você começa a pensar de maneira diferente. Porque se eu conseguisse reproduzir, eu espero que um dia minha evolução me leve a um ponto que aquilo seja o meu normal, o meu natural. Dia a dia. Mas eu vou dizer, é outra forma completamente diferente de pensar. E aquilo é uma expansão da consciência. Não tanto pelo lado intelectual, mas pelo lado do sentimento dos pensênios. Então, quando nós pensamos, o que é o ortopensênio? O ortopensênio é o pensênio cosmoético. O lado sem sentimento, emoção do ortopensênio, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu senti. Então, quando você sente o quê? Eu quero fazer algo por todo mundo. Não é porque eu sou forçado, porque eu preciso, porque vão me dar na cabeça. Eu quero, porque é importante, eu tenho algo, um altruísmo. Chamaríamos isso de amor incondicional, aquele velho, verdadeiro amor que já está tão, não é isso, distorcido. Mas quero dizer que, para mim, a minha maior lição de fraternismo e de cosmoética foi aquele momento. E vou dizer para você, apesar de ser um sentimento muito complexo, é muito homeostático, ele é muito prazeroso. E eu vi quando aquilo foi pouco a pouco esvaindo, indo embora, e eu tentando de tudo que eu podia segurar para reter. Vamos dizer, eu não acelerei
ir embora disso, mas eu não consegui realmente segurar aquilo por mais tempo. E eu acho que muitas vezes as pessoas carecem justamente de uma experiência deste tipo. A sua versão para o seu nível evolutivo, para o seu perfil de trafores, trafares, experiências passadas, a sua lição de fraternidade. Porque as pessoas, eu não quero ser pessimista com isso, mas ainda não entendem o que é isso. Sabe, Wagner, eu acho que para o pessoal que ficou conosco até agora aí na internet, né, acho que valeu muito a pena. Eu gostaria de terminar te cumprimentando, um aperto de mão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Você que ficou com a gente, então, até o próximo Ciência e Consciência.